Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre Provérbios 29, versículo 15, que diz o seguinte: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Você já reparou que quando tem uma criança desobediente, uma criança com péssimo comportamento, ou uma criança que incomoda e perturba a todos, ninguém pergunta quem é o pai dessa criança, sempre pergunta quem é a mãe dessa criança. E geralmente a mãe passa vergonha, porque uma criança que não é educada em casa não será educada em outro lugar. Se você não ensina seu filho na sua casa a obedecer, não pense que seu filho vai obedecer você numa festa. Não pense que seu filho vai obedecer você se você for a uma reunião na igreja. Não pense que lá vai ser diferente. E você vai falar com o seu filho e seu filho vai responder. Você vai gritar com o seu filho vai gritar com você. Eu soube de uma criança de mais de 10 anos que o pai já estava passando vergonha por causa do comportamento errado do seu filho, e o pai, para tentar mostrar um pouco de moral diante das pessoas que estavam vendo aquele filho tão rebelde, o pai foi corrigir seu filho. Não corrigia em casa, mas quis corrigir em público. E o pai deu um tapa no seu filho. Imediatamente, o filho deu um tapa na cara do pai. É claro que o pai não sabia onde colocar a cara, essa cara batida, porque em casa não corrigia, em casa não pôs limites, agora queria que o filho se comportasse em público. A Bíblia diz que a vara da disciplina dá sabedoria. Ensinar, disciplinar seu filho, a Bíblia nunca fala para espancar. Espancar, bater, essas coisas assim, tudo isso é errado. Agora, usar princípios, até mesmo coercitivos, para mostrar ao filho que há opções de ação, mas também existem consequências pela ação que nós escolhemos. E isto é o princípio bíblico. A Bíblia mostra isto claramente, e a vida mostra também tão claramente que nós sempre estamos trabalhando com esses dois conceitos, causa e efeito, semeadura e colheita. E isto nós começamos a ensinar para nossos filhos desde a infância. Porque a Bíblia diz, a criança entregue a si mesma vai envergonhar a sua mãe. A minha mãe contava uma história de uma mulher que chegou com seu pequeno bebê a um médico e perguntou para esse médico: doutor, com que idade que eu devo começar a corrigir meu filho? O médico perguntou para essa mãe: que idade tem seu filho? A mãe respondeu: meu filho tem 2 meses. Então o médico respondeu: mãe, você está 2 meses atrasada. Ou seja, você tem de começar a instruir o seu filho, a educar o seu filho logo no começo. Criança, se você pega no colo e começa a balançar e chacoalhar para que ele durma, essa criança sempre vai querer dormir somente se estiver embalada. As crianças vão adquirindo hábitos e os pais vão colocando coisas erradas nessas crianças. Mas existem coisas que são apenas conceitos errados, já outras são muito perigosas. Eu estava num restaurante e antes de começar o jantar propriamente dito, eu fui com a Isabel, minha enteada, jogar numa máquina de fliperama, dessas máquinas de jogos infantis. Na máquina do lado, onde nós estávamos, havia uma criança de mais ou menos 2 anos que mal sabia falar. Um menininho, pequenino. E eu e a Isabel nesta máquina e o menino na máquina do lado. O menino falava tanto palavrão, mas tanto palavrão, o menino de 2 anos e pouco mal falava corretamente as palavras. Nem os palavrões ele falava corretamente.
Mas ele xingava com tantos palavrões que eu olhei do lado e falei, ô Piá, pare com isso. Pare com isso, rapaz. Um menino de 2 anos e pouco xingando com feios e horríveis palavrões. Será que os pais acham isso bonito? Será que os pais acham isso bacana? Será que uma criança de 2 anos não pode ser contrariada e ensinada? A criança entregue a si mesma, no fim, vem a envergonhar os seus pais, vai envergonhar a sua mãe. No âmbito da igreja, às vezes, durante o culto, criança correndo pelo templo, o pastor pregando ou o louvor sendo cantado e as crianças correndo e os pais dizendo, criança é assim mesmo nada. Criança entende o que é ou não, criança entende o que é, você vai ficar quieto aqui, você não vai se levantar daqui. Criança sabe o que é isto. A minha mãe chegava conosco na igreja, eu já contei isso no outro vídeo, e nos sentávamos, ou na verdade, antes de começar o culto, a minha mãe dizia, quem quiser ir ao banheiro, vai. Faça xixi, faça o que tiver que fazer. Quem quiser tomar água, vai tomar água antes de começar o culto, porque depois de começar o culto, ninguém vai sair daqui. E não saíamos. E minha mãe não era um carrasco, não era um tirano. Minha mãe nos amava e criou filhos de caráter e de alta dignidade. Então pensar que criança não entende, pensar que, não vou fazer isso não vou dar bronca. Sabe, hoje está naquela fase de é só tirar algumas coisas. Tira o videogame dele, tira o celular dele. Você tira o celular dele, mas ele tem Netflix em casa, no quarto. Você tira o videogame, mas ele tem o celular. E assim, os pais pensam que estão educando, mas ainda assim estão mantendo crianças egoístas e egocêntricas. Os filhos de hoje discutem com os pais como se eles fossem adultos. Os filhos de hoje evocam para si direitos que eles, como crianças, não têm ainda. Embora muitos especialistas defendam essa tese e muitos pais novos estejam entrando nesse princípio, nesse conceito de criação dos filhos, vocês verão em que dará isso daqui a 20 ou 30 anos, se Jesus não voltar antes disso. Vocês verão que tipo de adultos nós teremos por causa dessas crianças mal criadas, mimadas e sem princípios e sem valores. Você pensa que seu filho não entende o que é não? Você pensa que seu filho não entende o que é fica quieto? Você pensa que seu filho não entende as coisas? Mas ele é tão pequenininho. É agora que está na hora de você torcer o pepino. É agora que está na hora de você corrigi-lo. Corrigir os filhos não é humilhá-los. Corrigir os filhos não é maltratá-los. Corrigir os filhos não é tirar deles a liberdade de expressar sua opinião, de conversar. Não. Converse muito com seus filhos, eduque seus filhos, instrua seus filhos. Isso é positivo. Minha mãe conversava muito conosco. Isso é muito bom. Agora, lembre-se, não tenha medo de ser ríspido com ele quando for necessário, para o bem do seu filho. Se o seu filho for colocar o dedo numa tomada, se o seu filho for atravessar por dentro de uma fogueira, se o seu filho for abrir um forno enquanto ele está quente, você correrá e falará, não faça isto. Você não deixa seu filho fazer essas coisas, porque você sabe que ali haverá sério risco para ele. Nos conceitos morais e no quesito obediência, precisamos ter o mesmo zelo e a mesma prontidão. Crie seus filhos com disciplina, crie seus filhos sabendo que existem limites e você verá que você terá filhos muitíssimo bem criados no caminho do Senhor. Deus te abençoe.